Números capítulo 12, como a gente fez a leitura aqui, Deus ele faz um convite para Moisés, Arão e Miriam em um lugar chamado Tenda do Encontro. E lá Deus ia se revelar a eles. E aí o texto fica claro dizendo assim, Deus desce numa coluna de nuvem e ele se põe na porta da entrada e a partir dali ele fala assim: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões e em sonhos. Com ele eu falo, ponto. Deus chama, quem chama não é o homem. Deus fala que vai falar em sonhos, quem fala que vai falar em sonhos não é o homem. Então, se o tema é Deus pode fazer uma comunicação, se revelar através de sonhos, falar alguma coisa, pode, porque é o que a Bíblia diz. A Bíblia, quem está dizendo não é a Bíblia, é Deus que está dizendo que ele chama o profeta. E quando tem um profeta de Deus, a ele, Deus fala em sonhos e visões. Beleza, aí eu mando um recadinho pro Nicolas. Onde que tem o texto na Bíblia que fala que Deus parou de falar em sonhos? Para começar aqui a brincadeira. Onde tem um texto na Bíblia que fala que Deus parou, ele deixou, é porque o Senhor achou que não fala mais? Ou qualquer sensacionista fala que Deus não vai fazer? E cadê o texto da Bíblia? Porque sem Bíblia, irmão, ninguém faz nada, né? Vamos avançar aqui, Jó capítulo 33, versículo de número 14, diz assim: pois a verdade é que Deus fala. Oh, glória. Eu gosto desse texto que o pastor Christopher utilizou, de Hebreus capítulo 1, versículo 1. Eu tenho dado aula de bibliologia na faculdade de teologia e esse texto é uma chave para mim. É cristologia eu uso ele, é bibliologia eu uso ele, teontologia eu uso ele, tudo eu uso ele. Por quê? Porque Deus fala. Havendo Deus falado no passado, aí o texto fala de várias formas e de várias maneiras. Então, Jó vaticina novamente que Deus fala. Deus não é um Deus mudo. E aí quem é o homem para questionar a forma com que Deus escolheu falar? E em Números ele diz que fala em visões e em sonhos. Quando? Então aqui a gente tem aqui uma ressalva a um profeta do Senhor. Deus não fala, inclusive, a qualquer pessoa. Esse é um outro ponto. Continuando o texto de Jó, capítulo 33, versículo de número 14. Ora, de novo, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Então, peraí, se você está com dificuldade de escutar a voz de Deus porque Deus está dizendo, primeiro, Deus não está calado. E se você está ouvindo vozes, mas não é a voz de Deus, então tem um problema aí. Versículo 15, em sonho ou em visão durante a noite. Meu Deus do céu, podia começar a falar em línguas e parar o debate aqui. Porque Deus fala em sonho e visão à noite. O que é a noite? Aí, bom, o texto é profundo demais. O texto vai dizer o seguinte: quando o homem cai num sono profundo e eles adormecem em suas camas. Então, quer dizer, como que é o sonho? O sonho é quando você está acordado? Não. O sonho é quando você está tendo visões andando pela rua? Não, isso é visão, isso é revelação, isso é profecia. Sonho é quando você está dormindo. E para finalizar, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, olha só. Para prevenir o homem das suas más ações e livrá-los do orgulho. Bom, tem mais. Ah, mas só o Antigo Testamento. É que eu preciso construir, né? Porque Deus é um Deus que não muda, segundo Hebreus. Fala assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.